Olá, olá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Nádia e eu sou terapeuta integrativa e eu tô aqui para que nós duas possamos entender a fundo sobre o porquê é tão importante nós olharmos para nossa autopreservação. Pode ser que você já tenha passado por uma relação tóxica e abusiva, e é justamente por isso que você está aqui comigo, ouvindo esse vídeo e se aprofundando nesse estudo. Ele é um estudo que ele apareceu para mim quando eu saí, né, me separei de uma relação tóxica e abusiva. E esse conto, ele foi o primeiro conto do livro Mulheres que Correm com Lobos, em que eu realmente fiz questão de ler, reler. Eu perdi as contas de quantas vezes que eu já li esse capítulo, esse conto, porque esse que é o livro da doutora Clarissa Píncola, que ela é uma psicanalista. Eu não sou psicanalista, mas eu tô aqui ousando e realmente me aprofundando naquilo que eu consigo, no que faz sentido para mim. E é claro que esse aqui é um espaço para nós fazermos uma troca. Você vai trazer o seu ponto de vista, as suas próprias percepções, e é assim que a gente consegue evoluir sempre na vida. Quando a gente encontra um espaço de troca. Então esse livro ele vai contar justamente, né, em vários contos, como que a gente pode entrar em contato com esse nosso lado instintivo, com o nosso próprio instinto, que ele foi se perdendo ao longo de várias relações, não apenas de uma relação só. E aí, por mais que tenha sido extremamente traumática e às vezes a gota d'água para você ter se perdido de você mesma, é aqui nesse conto que eu quero realmente aprofundar contigo sobre como que a gente pode identificar então as armadilhas, os movimentos, os lugares, as pessoas que vão fazer com que a gente possa se perder de nós mesmas. Então, iniciando já esse conto que é o capítulo 8. Eu não sei qual que é a edição que você vai estar lendo, se é que você tem o livro. E é claro que se você não tem o livro, eu estou deixando, se você faz parte do nosso grupo de estudos dentro da plataforma do Face, então é só você acessar o PDF que eu estou deixando a cada vídeo, quais são as páginas referentes para que você possa fazer a sua leitura no seu tempo e poder vir aqui no vídeo também e buscar esses pontos que eu estou trazendo para que a gente possa então fazer essa troca. Então, esse livro, logo no início desse capítulo, ele vai cuidar do conceito da palavra brabo. E eu adoro conceitos, né? Não sei se você conhece meu trabalho, mas eu estou sempre buscando o dicionário de sinônimos, porque as palavras, elas muitas vezes são containers. O que significa? Elas são cheias de significados e a gente precisa realmente de aprofundar dentro de cada palavra. Então, essa palavra brabo, ela vem trazer um significado muito importante, que o brabo, ele é justamente aquele animal que ele foi selvagem, ele era selvagem, depois ele foi domesticado, mas que então ele voltou para o estado natural dele, ou para o estado indomado. E é tão interessante já a gente já aprofundar sobre esse nome, indomado, ou seja, não domado. E aí é claro que já fazendo esse paralelo com a nossa vida, que esteve em convivência com alguém que ou foi narcisista ou é narcisista, mas que no mínimo abusou de nós em um ou vários momentos. Então aqui é a gente começar a perceber o quanto que nós estivemos nesse lugar de termos sido domadas. E é realmente essa experiência que a gente passa quando a gente está falando de manipulação em uma relação, a gente acaba por sermos domesticadas, né?
nos submetermos muitas vezes e tolerarmos muitas vezes coisas que não deveriam ser toleráveis. Então, ela vem trazer justamente logo no segundo parágrafo, e eu gostaria que você lesse junto comigo, que ela vai contar, ela vai fazer um paralelo dessa palavra brabo, do animal selvagem, ela vai fazer um paralelo com nós mulheres. E ela vai contar dizendo assim: a mulher braba é aquela que um dia viveu num estado psíquico natural, ou seja, em perfeito estado mental selvagem, e que depois se tornou cativa de alguma reviravolta dos acontecimentos, passando assim a ser excessivamente domesticada e amortecida nos seus instintos próprios. É como realmente o que a gente passa dentro de uma relação tóxica. A gente entra num enclausuramento. E não é nem apenas numa prisão física, da gente não poder mais se relacionar com as pessoas que a gente gostava de se relacionar, de ir em lugares que a gente gostaria de ir. Mas é uma prisão que é uma prisão da nossa própria identidade. Não existe mais um lugar em que a gente se sinta apropriada de nós mesmas para a gente poder ser quem nós somos. Então, nessa relação tóxica e abusiva, a gente acaba passando por essa reviravolta de acontecimento, que sem a gente perceber, a gente acaba sendo fisgada emocionalmente, porque a gente deseja muito que o outro nos deseje. E é claro que todos nós, todo ser humano tem essa necessidade, essa questão de, poxa, quanto que é gostoso eu gostar de alguém e isso ser recíproco também. E é claro que, uma vez que a gente entende que essa não foi uma relação normal e que nós perdemos esse nosso lado natural de sermos quem nós somos, a outra pessoa, ela não aceitou esse nosso lado natural. Lá no início, pode ser que sim, demonstrou totalmente o oposto, mas que ao longo do caminho ela foi se mostrando então uma pessoa demoníaca. Bom, então dando andamento aqui, a Clarissa vem dizer que quando essa mulher, a mulher braba, tem a oportunidade de voltar à sua natureza selvagem original, quase sempre ela é vítima de todos os tipos de armadilhas e venenos. Vou parar aqui mais uma vez. Muitas das vezes, em que eu posso dizer até na minha própria história, eu estava em uma relação em que eu estava começando a ser domada, domesticada. E eu percebi que aquilo lá não era o que eu queria, não fazia sentido para mim. E aí eu me dei essa oportunidade de finalizar essa relação e passar para a próxima, para o próximo movimento da minha vida. Muitas das vezes, esse próximo movimento, quando a gente sai de uma relação enclausurada, a gente está aprendendo a conhecer lugares novos, aprendendo coisas novas com pessoas novas. A gente está no nosso momento de entrar em contato de novo com esse nosso lado único, com esse nosso lado autêntico, que é justamente esse self que a gente está querendo trabalhar aqui nesse conto. E quando a gente tem esse espaço de tempo de estar começando a colocar o nosso nariz para fora e começar a sentir de novo o ar, de pertencer, de se pertencer e ao mesmo tempo sentir essa liberdade, essa paz, da gente poder falar o que a gente pensa, da gente poder dar, né, essa nossa opinião e de não ter vergonha de quem nós somos, muitas vezes, que é o que ela está trazendo aqui, a gente sem perceber acaba por pisar em uma armadilha. E aí a gente acaba conhecendo alguém em que é um alguém que a gente se apaixona loucamente, é como se fosse a pessoa, a nossa alma gêmea. E é aí que entra muitas vezes o narcisista, porque o narcisista ele vai justamente copiar, colar
todas as nossas qualidades e através dessas qualidades que a gente enxerga nele, a gente vai acreditar piamente de que ele possui todas essas qualidades que nós também temos. E justamente por isso que a gente acaba olhando e acreditando que é uma alma gêmea, que é uma pessoa que é muito parecida com a gente, que gosta das mesmas coisas que a gente gosta, que faz questão de fazer as mesmas coisas que a gente gosta de fazer, enfim, né? Os gostos, como eu estava falando. Então, aqui é essa armadilha que ela está começando a contar pra gente, né? Então, aqui está falando que, dando andamento, como seus ciclos e seus sistemas de proteção foram manipulados, ou seja, a gente saiu de uma relação anterior, que a gente já veio domesticada, a gente já veio mais ou menos manipulada, ou seja, a nossa anteninha que ela ficava super realmente antenada num sinal, numa frequência que é uma frequência própria nossa, ela sai dessa frequência. E aí quando a gente sai dessa frequência, né? Então ela diz que essa mulher ela corre riscos naquele que costumava ser o seu estado selvagem natural. Então, ela já não mais alerta e desconfiada, ela se torna uma presa fácil. Então, aqui entra justamente, através dessa frase que o conto traz, de que nós nos tornamos essa presa fácil, é porque a gente acredita que a gente está vivendo na nossa autenticidade. Hashtag só que não. A gente aprendeu a entrar num enquadramento para que a gente pudesse ser aceita ali naquela relação. A gente sai sofrida, a gente sai com o nosso coração um tanto quanto magoado. Então aqui a gente precisa de prestar atenção. Onde que é que eu tô? Será que eu ainda tô no meu estado de recuperação? Será que eu já tô inteira para começar uma nova relação? E se eu começo a entrar em contato comigo e a me dar esse espaço de recuperação, eu preciso de entender que muitas vezes eu vou entrar numa abstinência. E essa abstinência, ela não vai me permitir enxergar essas armadilhas. Então, como eu trouxe, né? Nesse espaço de tempo entre sair de uma relação, às vezes você está saindo da relação da sua família e você está saindo da sua casa, às vezes a gente logo de cara dá de frente com uma outra relação amorosa, aliás, uma relação amorosa, mas que essa relação amorosa foi o destino em que fez a gente encontrar com uma pessoa narcisista. Então, esse espaço de tempo entre sair da família, sair de uma relação anterior, seja ela qual for, e entrar em uma outra relação, esse pequeno espaço de tempo é o espaço de tempo onde a gente está trabalhando essa nossa vulnerabilidade. Porque ser autêntico é também mostrar não apenas o nosso lado forte, mas também o nosso lado vulnerável. Então aqui talvez você possa se lembrar de que antes de você ter iniciado essa relação tóxica que você vivenciou com essa pessoa narcisista, você tinha então esse outro alguém ou a sua família, mas aqui é você começar a prestar atenção. Pode ser que não, isso não se enquadra para todo mundo, cada caso é um caso. Mas aqui eu achei interessante porque isso acontece comigo e também acontece com muitas das minhas pacientes. Bom, então ela vai contar, a doutora Clarissa Píncola, ela vai dizer que existe um padrão para a perda dos nossos instintos. Então, nós temos o nosso instinto selvagem, o nosso instinto selvagem de nós sermos autênticas e o nosso instinto de prever qualquer potencial problema. A gente perde essa previsibilidade, a gente perde. E ela vai contar que existem 3 coisas que a gente precisa de dar atenção, que são as relações, as pessoas
e empreitadas tentadoras, que são as situações que muitas vezes saltam aos nossos olhos, mas a gente não avalia muito bem qual é o tamanho do risco de vida que a gente vai correr se a gente continuar a prosseguir nesse mesmo caminho. Então, ela vai contar que existem as iscas sedutoras e que dentro dessas iscas sedutoras existe algo pontiagudo e algo afiado que acaba por destruir o nosso espírito, a nossa conexão, essa conexão da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, com esse algo dentro de nós que é totalmente selvagem e instintivo. E então ela conta que se a gente está ou esteve num período de fome e de isolamento, a gente vai tendenciar a compensar essa fome. E é justamente daí que ela começa a trazer o nome que ela deu, né? Que ela traz, que é a hambre del alma, que é a fome da alma. Quando a gente está falando de espírito, essa possível destruição do espírito, a gente está falando da nossa alma, de tudo que faz a gente ter essa vontade de viver, né? Esse brilho nos nossos olhos para a gente poder fazer o que a gente veio fazer, para a gente acordar no outro dia e ir para frente e conquistar a próxima etapa da nossa vida. E aqui então ela vai dizer que quando a gente passa por um período de isolamento ou de fome da nossa alma, a gente muitas vezes acaba se arriscando excessivamente e irracionalmente. Ela vai dizer que a gente então se aproxima de pessoas e de objetos que podem não ser benéficos. E eu trago aqui uma frase que ela todas as vezes me salta aos olhos, que é logo na segunda página, que vai dizer que existem sempre vidas menores para onde as mulheres se veem forçadas ou atraídas. Aqui, da experiência que eu tenho, de tudo que eu venho lendo, lidando ao longo de todo o meu processo pessoal e profissional, eu percebo que o lado codependente emocional que ele vai se fortalecendo, especialmente nessa relação tóxica narcisista, a mulher, e eu digo a mulher porque somos nós que nascemos imersas numa cultura que ela é uma cultura em que a mulher ela vai ser bem aceita quando ela cuida dos outros, né? Quando ela coloca os outros em prioridade e esquece dela mesma. Esse esquece dela mesma está intrínseco nessa cultura do cuidar do próximo. A gente não consegue às vezes ver a olho nu, mas é isso que acontece. Então, existe uma linha muito sutil, muito tênue, que a gente precisa de tomar muito cuidado, que é esse cuidar do outro, que é um olhar que ele tira a gente do nosso eixo e leva a gente para fora. E esse movimento, ele é um movimento que a gente aprende desde que a gente é pequena. A gente está falando aqui, eu estou falando, não sei qual é a sua idade, depois eu vou querer saber, mas eu tenho 42 anos e os presentinhos que eu sempre recebi foi Barbie, foi brincar de casinha, de fogão. É claro que eu às vezes brincava de bola, brincava de, esqueci, de pique-pega, de bandeira, eu esqueci pique-bandeira, mas quando eu ia brincar eu comigo mesma ou eu com as minhas amiguinhas, em geral tinha boneca, tinha cuidados, tinha esse aprendizado que ele era né, muito mais voltado para as mulheres. E aí o que a gente vai aprender com isso? Que a gente precisa então de sempre priorizar o que é para o outro, o que é para as pessoas. Em que momento que a gente então aprende a realmente cuidar da nossa alma? A gente pode até ter ganhado Barbie, que eu tô lembrando agora. Eu ganhei Barbie, ganhava um monte de roupinha, de salto alto. Olha só, né? Mais uma vez,
um olhar para a aparência. Mas e aí? E esse lado autêntico? Tudo bem que ele pode se revelar na aparência, na forma que eu me visto, mas ainda assim, será que eu consigo entrar em contato com esse meu lado da minha alma, que é dentro, não é o externo, é o dentro? Então, quando a gente está falando de nós mulheres termos esse dom, que é o dom de olhar para fora, muitas vezes a gente se vê chamada por aquelas pessoas que são pessoas que aparentemente precisam de nós. Que aparentemente é aí que vem esse. Nós somos atraídas por pessoas menores, por vidas menores. Olha só o tanto que isso é muito comum, muito sutil e ao mesmo tempo muito forte. Então, a Clarissa ela vem contar pra gente que essa hambre de lauma, para aquela mulher que se sentiu aprisionada, para aquela mulher que tem compulsão por criar, que tem uma vontade muito grande, eu estou aqui porque eu estou sempre nessa vontade. Eu sinto que o meu dever é estar sempre lecionando, sempre contando coisas e compartilhando coisas que eu aprendi. E aí, então, essa necessidade criadora, essa necessidade de dar voz, de criar, de ser criativa, né? Isso vai trazer para nós de que ou nós fomos ou nós somos uma mulher braba, ou seja, uma mulher em que nós tínhamos o nosso instinto selvagem extremamente apurado e alerta, fomos domesticados porque nós passamos por momentos em que nós fomos abafadas, e aí então de alguma forma a gente tá ou buscando nesse nosso processo de recuperação, buscando acessar esse nosso lado autêntico, ou a gente tá já nessa conexão, né? Então eu espero que você esteja já, e eu tenho certeza que se você tá aqui assistindo esse vídeo, para mim é porque você já está no seu processo de recuperação, se não já aí em pleno desenvolvimento da sua própria autenticidade. Aí a Clarice, então, aqui no livro, ela traz para nós que para que a gente evite acessar essa perca, né, dos nossos instintos, a perda dos instintos, a gente precisa de desenvolver a nossa capacidade de prever as armadilhas para que a gente consiga desviar, desenvolver insights, né? Essa prudência, ou seja, como é que a gente pode se preservar sem realmente nos enveredarmos nessas possíveis armadilhas e iscas que essas pessoas, relações e situações podem trazer para que a gente acabe pisando nelas. Aqui a Clarissa vem trazer que muitas vezes, para a gente enxergar as evitações corretas, né, para a gente enxergar as situações corretas, as melhores formas para a gente, muitas vezes a gente precisa de olhar para as erradas. E aqui é o que a gente está fazendo, olhando para as relações anteriores da nossa vida e observar que o que a gente pode fazer com isso. E aí eu trago uma reflexão para nós aqui, que é, se eu aprendi que isso é o normal, que essas armadilhas, que os xingamentos, que a não disponibilidade do outro na minha vida, né, essas agressões, esse lado mais violento, se eu trago isso como um aprendizado de vida sendo normal, como é que então eu vou diferenciar isso na minha vida? Então ela vem dizer que nós nascemos com uma grande capacidade de criação, para que a gente possa desenvolver ouvindo esses moldes, e aqui eu trago os moldes, justamente os moldes que a cultura ela vem impregnada, desde lá das nossas tataravós até hoje, que eu vejo que se eu tô aqui, se você tá aqui, existem várias mulheres hoje
nesse mesmo desenvolvimento de aprendendo a olhar para esses moldes que eles já estão ultrapassados, que não fazem mais sentido e eles não vão nos devolver a nossa própria identidade. Porque senão a gente vai acabar continuando sendo tolhida, podada de sermos quem nós somos. Ser quem nós somos não significa não ter limite. Não sei se em algum momento aqui do nosso processo de desenrolar a gente vai falar sobre limites emocionais, talvez sim, talvez não. Mas aqui eu quero trazer, que nós temos o nosso lugar de nós sermos quem nós somos. Que lugar que é esse? Não é fora, é dentro. Então a gente precisa de entender que muitas vezes a gente deixa de nós sermos quem nós somos porque nós aprendemos a nos envergonhar, às vezes, da nossa própria gargalhada. Por quê? Porque alguém da família, ou a família inteira, ou essa pessoa dessa relação tóxica que você teve, te abafou, fez você ter vergonha de qualidades e características que você tem. E aí a gente precisa de olhar para isso, porque é algo que eu aprendi que eu não era tímida e diziam para mim que eu era tímida. Eu comprei essa ideia de que eu era tímida quando pequena. E agora, né, nesses últimos 5 anos, eu venho percebendo que eu na verdade não era tímida, eu era assustada. Eu tinha medo com a reação das outras pessoas. Se eu fosse eu mesma, se eu desse a minha própria gargalhada, eu tinha medo, né, do que aquela pessoa ia achar sobre a minha gargalhada. Eu tô dando um exemplo, mas sobre várias características que são minhas, às vezes, muitas vezes, a minha própria opinião. E aí, então, eu vou fazer um convite para você, que esse convite é: iniciamos agora a história dos sapatinhos vermelhos, que esse ele é um conto que a Clarissa Pinkola traz justamente para a gente abordar com muito mais profundidade o que é que acontece a nosso nível psíquico, a nosso nível de alma. E esse conto dos sapatinhos vermelhos, ele é extremamente necessário que você leia. Caso contrário, não tem por que você dar continuidade nos próximos vídeos. Esse vídeo, aliás, essa história, esse conto, ele é um conto que ele vai trazer muitas questões que nós mesmas passamos nesses relacionamentos tóxicos. Então, se você ainda não leu esse conto, que ele está dentro do PDF que eu deixei aqui no nosso, que eu deixei no nosso espaço de estudos, eu vou pedir então para você parar esse vídeo nesse momento para você ler. E caso você já tenha lido, vamos comigo então até o fim desse vídeo que a gente vai aprofundar um pouco mais para a gente depois iniciar sobre as armadilhas, né? Então, o que a Clarissa traz a respeito dessa história do conto dos sapatinhos vermelhos, né? Então, a primeira coisa que ela vai contar pra gente é que muitas vezes esses contos de fadas que eles terminam com um fim extremamente trágico, é pleonasmo isso, extremamente trágico, é justamente para mostrar pra gente que existe uma verdade psicológica que ela é muito urgente a ser tratada, né? Que ela precisa de contar pra gente que isso é emergencial, de nós sabermos isso. Primeiro ela vem contar que a protagonista, né, da história dos sapatinhos vermelhos, ela é incapaz de completar um esforço de transformação. Que transformação que é essa? Dela olhar para ela mesma e dela escolher ela mesma. Essa é, né, uma grande transformação. Mas então ela dá preferência sempre pelos sapatinhos vermelhos. Então, quando a gente olha para esse final, que ele vem comunicar para a gente uma verdade,
ela vem trazer a Clarissa, que é urgente e imperial. Por que que é tão sério a gente olhar para isso, para nós, especialmente mulheres? A gente traz na nossa cultura, e talvez você possa ouvir isso constantemente de pessoas conhecidas, que é, tá tudo bem o que que você passou, isso é mais uma relação, se logo mais isso vai passar. Se for com relação a homem, por exemplo, né? Muitas pessoas têm essa necessidade infeliz de comparar, de que todo homem, né, de que é muito comum que o homem traia. Existe isso na cultura e nós mulheres muitas vezes reforçamos essa cultura. A gente precisa de tomar cuidado, porque trair não é normal. O que está por trás da traição vem muito mais existem muitas questões por trás dessa traição e que a gente precisa de olhar que essa traição ela não é tão comum assim. Trair, por que trair? Né? O que é que está acontecendo nessa relação que faz com que o outro não esteja satisfeito nessa relação? Então aqui esse é um olhar para o que o outro fez, mas o que eu estou convidando você também é olhar para, será que nós toleramos essa traição? Por quê? Qual é o intuito de tolerarmos a traição e de aceitarmos violências, agressões? Então, esse é um tópico que eu acho muito interessante, né, da gente avaliar isso, da gente olhar para isso com carinho, com atenção, com seriedade, porque é tá tudo bem, todo homem trai, todo homem bate, todo homem não sabe ser pai, ou as relações estão assim mesmo. Então, tudo isso leva a gente para nossa própria destruição, se a gente aceitar o que não é aceitável. Por trás não. Dando continuidade no que a Clarissa vem trazer, ela vem contar sobre a verdade psicológica da história. O primeiro ponto que eu trouxe aqui para a gente cuidar com relação a esse tópico é que a vida expressiva da mulher, nossa, isso aqui é muito importante. Muitas de nós, nessa nossa autenticidade, nesse nosso pico de sermos autênticas, nós vamos ser sondadas. Vão ter pessoas, seja com inveja ou não, mas elas vão olhar para a gente muitas vezes, vão desejar muitas vezes as características que nós temos, esse lado espontâneo de que a gente tem. E aí, essa outra pessoa pode ser alguém que tenha transtorno de personalidade narcisista. E aí, então, essa é uma pessoa que ela vai vir sondar, saber sobre você, sobre a sua vida, o que que você gosta, o que que você deixa de gostar. Lembra que eu falei que o narcisista copia e cola as suas qualidades nele mesmo? Por quê? Porque ele não tem essas qualidades, ele não consegue ter. Então, muitas vezes ele vai copiar e colar nele para te conquistar. Então, isso é uma verdadeira ameaça. Ele vai acabar roubando o seu papel, roubando essas características que são suas, de uma forma muito sedutora. Então, eu gosto de contar que é o canto da sereia. Então, o canto da sereia, do sereio, né? Então, a não ser que a gente se mantenha fiel, isso que a Clarissa vai contar, fiel a nós mesmas, ela vai dizer que a gente precisa de ter fidelidade à nossa alegria básica, fidelidade ao nosso próprio valor. E eu sei que, né, uma das coisas também tão comuns na mulher é por conta dessa educação e dessa cultura que a gente recebeu, ceder para cuidar do outro.
Então, esse ceder, a gente precisa de ficar com uma antena muito ligada, as nossas anteninhas bem realmente antenadas. Por quê? Porque a gente precisa de olhar para isso. E caso a gente caia no conto do vigário, a gente precisa fazer esse resgate, aprender a fazer esse resgate, né? A Clarissa também vem dizer que sem uma firme participação da natureza selvagem, a mulher definha e cai numa obsessão que a faça se sentir melhor. Olha só, né? Destrinchando o que ela está querendo dizer. Participação da nossa natureza selvagem. Então, se a gente não abrir esse espaço dentro das relações para que a gente possa dar a nossa gargalhada espontânea, eu estou usando isso como bem simbólico para a gente entender que nós podemos dar a nossa gargalhada espontânea no lugar onde nós estivermos. E aí ela está dizendo que se nós paramos de acessar esse nosso lado natural e autêntico, a gente vai acabar entrando num processo de obsessão. Esse processo de obsessão é para devolver a gente esse respiro. Nossa, eu posso dar minha gargalhada, só que não é a gargalhada. É aí que entra a obsessão. Então, aí ela vai contar que a gente entra numa obsessão por algo que vai devolver essa paz para nós. Ou por qualquer um, olha só isso. Ou por qualquer um que te ame pelo amor de Deus. Então, acredito eu, enquanto eu estava lendo de novo esse capítulo, penso eu que a Clarissa ouviu tantas de nós mulheres no set terapêutico dela, esse desespero da mulher, que ela entra nesse lado obsessor dela. Pelo amor de Deus, eu preciso dele para eu viver, eu não consigo viver sem ele ou sem ela. Pelo amor de Deus, me tira dessa fissura. Pelo amor de Deus, me tira desse lugar. Olha o tanto que isso é exatamente o que a vítima de uma relação traumática narcisista passa. E aí, prosseguindo para o que a Clarissa vem contar para nós. Quando essa mulher ela está esfaimada, ou seja, com essa fome da alma, ela aceita qualquer coisa que seja substituída. Então, alguém ou algo será oferecido para ela. Então, pode ser um placebo, né? A Clarissa vem contar isso nesse termo. Um placebo, uma plasma que não faz nada, que não vai fazer nada por nós, que não vai trocar com você. Onde você dá o seu amor, a sua dedicação, a sua disponibilidade, a sua energia, às vezes o seu dinheiro. E essa outra pessoa, ela não vai devolver. Ela vai ficar, às vezes, sentada no sofá assistindo futebol, enquanto você tá lá fazendo as tripas coração. Ou você vai acessar esse qualquer outra coisa ser substituída por algo que é muito destrutivo e perigoso, que vai destruir a sua qualidade de tempo, que vai sugar a sua qualidade de tempo. Ela foi generosa no termo gastam tempo. Aqui eu digo sugam, que é o que o narcisista faz. Suga o nosso tempo. Aquela mulher que deixa de dar todo o seu tempo para a pessoa narcisista, ela será substituída de alguma forma.
Quando não suga seu tempo, aliás, vai sugar seu tempo, mas também vai sugar todo o seu talento, todo o seu lado, toda essa energia criadora que você tem e vai expor a sua vida ao risco. Tô me recordando aqui de quando eu, nessa relação tóxica e abusiva, eu muitas vezes, às vezes chegava em casa, eu deixava o meu próprio carro com essa pessoa, pedia, às vezes pedia, eu não morava na minha cidade natal, que atualmente eu moro, morava fora, morava em São Paulo, e às vezes eu pegava ônibus, eu não gostava de andar de carro lá em São Paulo, em alguns lugares, mas nem agora que eu tô lembrando, nem foi por causa disso, é porque eu trabalhava em São Paulo, voltava para a cidade onde a gente morava, e eu me recordo de 2 ou 3 vezes eu precisar dele ir me buscar, e ele dizia que ele não ia me buscar. Na época eu não me recordo, não existia GPS, e não ia me buscar. Eu me recordo de sair nas ruas escuras da cidade, sozinha, para ir embora, para procurar algum ponto de ônibus para ver se eu conseguia voltar para casa. E ele com o meu carro. Olha só o quanto que a gente se perde. A gente precisa realmente de levar isso muito a sério, porque a gente está falando sobre a nossa vida. Estamos colocando a nossa vida em risco quando a gente não dá valor para a nossa vida, para a nossa autenticidade. E aí então, fazendo um paralelo com a história dos sapatinhos vermelhos, a Clarissa vem contar então que essa mulher, que ela se arrisca, que ela deixa que o outro venha substituir por esse qualquer outra coisa que está sendo oferecida para nós e a gente aceita, a gente então vai sair dançando descontroladamente, igual acontece com a moça da história dos sapatinhos vermelhos. E a Clarissa vem dizer, e a gente acaba chegando perto demais da porta do carrasco. Quantas vezes você mesma já entrou nesse lugar de, às vezes, perder a sua própria vida, às vezes, perder o seu próprio pé, às vezes, perder alguma coisa que nunca mais poderia te devolver a sua vida por inteiro. Seja a sua sanidade, seja a sua integridade como pessoa. Né? Então, aqui, esse mergulho que a gente está dando é justamente para a gente entender como que a mulher pode se perder de uma forma tão drástica ao perder a sua natureza, a sua vida selvagem e instintual. Então, quando a gente entra nesse estado totalmente domesticado, mas agora a gente sabe, fomos domesticadas, mas a gente quer de volta esse nosso lado do instinto, esse nosso lado da alma, da nossa autenticidade. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente precisa de manter fidelidade aos nossos gostos, manter fidelidade a quem nós somos. Então, a gente precisa então de olhar para os erros da mulher que foi prisioneira. Que mulher? Outra mulher? Pode ser também, mas em especial de nós mulheres, de nós mesmas no passado, naquela relação, naquela prisão que a gente ficou. Só então que a gente vai poder voltar atrás para a gente consertar os estragos que foram feitos. Só assim a gente vai poder fazer uma reunião. Olha que bonito isso que a Clarissa traz. Esse é um símbolo, reunião.
é o símbolo de mulheres juntas, contando umas para as outras, identificando as suas dores, contando, olha, faz isso, não faz aquilo, apoiando, dando suporte umas para as outras. É o que nós estamos fazendo aqui. E aí, então, dando sequência no próximo tópico que a Clarissa traz, a perda dos sapatinhos feitos à mão. É muito importante a gente entender a diferença dos sapatinhos feitos à mão, nós mesmas dedicando a esse projeto, dedicando tempo, dedicando e trazendo a nossa vida criativa, manifestando na matéria, manifestando nessa vida externa, esses sapatinhos, simbolicamente os sapatinhos que ela própria, a mocinha da história, ela mesma com os trapos que ela foi encontrando, ela ia costurando e ela conseguiu fazer os próprios sapatos. Ela não precisou de ninguém. Olha que força que isso tem. Mas ela dá preferência àqueles sapatos que são os sapatos brilhosos da vitrine. Esses sapatos de verniz vermelhos, com a cor do sangue, ele vem trazer uma representatividade que é da perda da vitalidade passional. A perda desse lado em que a gente consegue ver o brilho da vida. Aí a Clarissa vem trazer dessa vida que ela é desenhada para si, em oposição à adoção a uma vida domesticada em excesso. Então, olha só isso que a Clarissa vem trazer para nós, o quanto que isso é importante e profundo. A gente dá preferência em sermos domesticadas, tolerarmos coisas que não devem ser toleradas. Às vezes a gente dá preferência em não entrar em um conflito com medo da reação do outro, subestimando, abafando, escondendo, destruindo a nossa própria energia, esquecendo dessa energia que ela existe dentro de nós para que a gente consiga desenhar uma vida que é para nós, mas só a gente consegue desenhar. Ninguém consegue desenhar essa vida que é para nós. Nós que temos os olhos para sabermos o que é que gostamos e queremos da nossa própria vida. E essa sabedoria, ela vai trazer, tá vindo aqui para mim, né? Essa necessidade de liberdade. A liberdade para sermos espontâneas, para sermos quem somos. Para usarmos essas nossas qualidades, mesmo os nossos próprios defeitos, aprendermos com eles, costurarmos na nossa vida. Mas então, de alguma forma, a gente continua dando trela para aquilo que vai manter a gente em cativeiro, manter a gente submetida, de cabecinha baixa. Por que será? Será que é porque eu não quero ficar sozinha? Será que é porque eu tenho medo da minha própria companhia? Aí então a Clarissa vem trazer que essa opção, quando eu escolho uma vida domesticada em excesso, isso vai me levar à perda da percepção aguçada. Então, essa frequência, esse rádio que eu ligo, que eu sintonizo na minha frequência, na frequência do que faz sentido para mim, isso vai me levar aos excessos. A perda do pé, que é o que acontece lá na história. E aí ela vai trazer esse pé, porque é isso, né? A psicanálise ela trabalha muito com símbolos. E por trás desses símbolos vem os significados profundos. O pé, se você parar para pensar, será que existe como você caminhar e andar sem o seu pé? Não, não existe. Não tem como a gente caminhar sem o nosso pé. Então aqui é a gente observar
que quando a gente perde o pé, a gente perde a nossa base de sustentação. O que sustenta a gente para poder levar a gente para onde a gente quer ir. A base, essa plataforma, essa base de sustentação que ela dá para a gente a possibilidade da nossa própria liberdade. Caso contrário, a gente vai acabar caminhando por trilhas que não são nossas, que é justamente o que acontece na relação traumática narcisista e em qualquer outra relação abusiva. A gente deixa de viver a própria vida e a gente acaba vivendo a vida do outro. Porque se eu me perco de mim mesma, se eu perco o rumo do meu próprio caminho e eu vou caminhar na vida do outro, o outro acaba escolhendo para mim. A Clarissa, então, ela vem dizer que esse é o estado final quando a gente não defende a nossa própria natureza. Quando a gente não defende esse nosso lado autêntico. E é isso que acontece com a grande maioria de nós mulheres. Não é à toa que o Brasil, gente, eu estava fazendo um estudo ontem, é o quinto, e provavelmente deve tá até entre, sei lá, segundo, primeiro, tem até que olhar isso, mas no estudo que eu fiz ontem, e olha, vamos ver, né, a data, 2013, o Brasil ele estava no quinto lugar como o país que tem mais violência doméstica contra a mulher. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Então, a Clarice ela vem contar que quando a gente perde essa defesa e o nosso Brasil tão querido, mas ao mesmo tempo com mas tanta falha, a gente precisa de aprender para passar isso para frente, para as nossas descendentes. Mesmo que não tenha descendente, assim, eu também não tenho filha, mas para as próximas meninas, elas precisam de entender que elas precisam aprender a se defender, a defender essa natureza própria, a defender essa voz quando ela quer falar, com respeito, é claro, sabendo estar no seu próprio lugar. Então ela vem contar o seguinte, que esse é o estado final quando a gente não defende a nossa própria natureza. E aí, se isso já aconteceu com você, o que a gente precisa de fazer é realizar o resgate, que é cuidar para não ser devorada pelo carrasco ou por qualquer pessoa que esteja na sua frente, seja um placebo que ele devora toda a sua energia também, ou com uma pessoa destrutiva que também vai te devorar ainda mais vorazmente. E é aprender com os erros. E aqui eu trago uma forma que eu mesma gosto de cuidar desses movimentos que a gente precisa de fazer, que é fazer um movimento contrário. O movimento contrário que a gente aprendeu em casa, que a gente aprendeu na escola e que a gente vem fazendo até hoje que não dá certo. Mas a Clarissa Píncola vem trazer um outro símbolo maravilhoso nesse conto, que ela diz que é no fundo do poço onde ficam as raízes vivas da psique. Os nossos maiores desejos, as sementes onde a gente pode plantar para que elas possam frutificar, crescer, frutificar, é no fundo do poço, é onde a gente vai conseguir nos resgatar. É nessa dor, mas é que é onde essa dor é justamente onde nós nos encontramos. Nós nunca vamos nos encontrar no outro. Isso não existe. Então a Clarissa ela vai trazer que o solo fértil
para encontrar, semear, plantar e deixar crescer é no fundo do poço onde ficam as raízes vivas da nossa alma, da nossa pureza, dessa nossa energia tão profunda, única e singular. E aí a Clarissa, ela vem contar pra gente, ela vem trazer sobre o cacto do deserto, que é um saguaro. Ela vai fazer então um paralelo, que o cacto do deserto, eles são perfurados por tiros, eles são derrubados, pisoteados, mas ainda assim eles sobrevivem, conseguem armazenar água que dá a vida, que brota a vida. E eles crescem loucamente, eles se recuperam ao longo do tempo, sabendo fazer o resgate. Não é o tempo que vai curar, não é o tempo que vai cuidar, mas é o cuidado feito ao longo do tempo. E aí, ela vai contar pra gente não perder tempo amaldiçoando qualquer derrota. Porque sim, nós saímos destruídas de uma relação traumática. Não é à toa que esse é o nome, relação traumática. Mas então, para que continuar perdendo energia em um lugar que não te cabe mais? Então, a Clarice ela vem contar que o fracasso é um mestre mais eficaz do que o sucesso. É ele que vem trazer mais aprendizado para a gente não repetir o erro. É o fracasso que ele vai trazer para a gente mensagens de aprendizado. O que é então que faz mais sentido para mim? Quais são as lições desses modelos ultrapassados? E aí ela vem contar que quando a gente faz essa reflexão, isso dá potencialidade para a gente poder pressentir antes da gente se enveredar, se envolver em situações, pessoas, relações que venham a começar a destruir a gente de novo. Então, por aqui eu vou finalizando esse nosso primeiro vídeo, sendo o vídeo inaugural dessa nossa etapa de 9 vídeos. Eu vou buscar seguir à risca esses 9 vídeos. Se eu não me engano, serão duas armadilhas, né? Duas análises de armadilhas por vídeo, para que a gente possa então começar já a destrinchar todo o conto dos sapatinhos vermelhos nesses próximos vídeos. Espero que você tenha feito uma boa absorção de alguma coisa dessa troca, dessas reflexões, que isso possa de alguma forma te apoiar na sua própria caminhada. E claro, eu quero saber de você. Quero saber quais foram os insights, as memórias, né? O que é que você conseguiu acessar aí do lado daí, ok? Vou ficando por aqui então. Agradeço por você ter ficado comigo até esse momento e até o próximo vídeo. Um grande beijo.